de seguir com as dicas de artesanato, a gente quer muito agradecer mais uma vez a presença da nossa Nutri-colaboradora, Ana Alice, para falar sobre os alimentos que ajudam o pessoalzinho da melhor idade. Nosso corpo vai envelhecendo, as células vão envelhecendo, o funcionamento de alguns órgãos vão sendo comprometidos com o passar dos anos e existem algumas substâncias, alguns alimentos que são grandes aliados nessa fase. São quase que obrigatórios, certo, Analice? Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Pela gentileza da presença. E como é importante, né, a gente mostrar e falar desses alimentos para que o pessoal em casa consiga, de fato, se cuidar, se olhar com carinho e lembrando, é algo que vem da natureza, né? 100% natural. E são muitos benefícios que você vai ter consumindo esse mix de alimentos. Nós vamos falar sobre cada um deles. Isso aí, Tati. Muito bom revê-la. Obrigada também. Bom, a minha preocupação maior em trazer hoje as receitas, né, e trazer os alimentos, fontes de minerais e vitaminas, mas também na questão do custo, né, Tati? Acho que assim, a gente tem que reunir elementos, né, nutrientes que a gente consiga comprar acessíveis no dia a dia, na prática da nossa cozinha. E também a minha preocupação é consumir alimentos que dá tanto para o doce, para o salgado. Então dá para a gente misturar esse alimento e completar a nossa cozinha, nosso dia a dia com alimentação saudável e nutritiva. Perfeito. Tá? A gente percebeu das últimas 2 vezes que nós encontramos a Ana Alice aqui no programa e ela falou um pouquinho sobre essa questão, né, da alimentação, pensando na alimentação para os idosos, para a melhor idade, as principais queixas que chegaram, pessoas mais velhas reclamando. Tati, a partir de determinada idade, a gente sofre muito com digestão, né, a digestão fica muito complicada, intestino preso. E uma outra queixa muito frequente foi a questão da falta de hidratação. A gente percebe, inclusive, isso na pele. É uma característica, né? A gente vai envelhecendo e a pele ela começa, com o passar dos anos, a ficar mais enrugada, craquelada. Um dos fatores é essa falta de hidratação. Mas não só essa hidratação que a gente consegue ver externamente, mas pensando lá dentro, né? Se a gente conseguisse olhar dentro do nosso corpo, nas células. Com o passar dos anos, a célula do nosso corpo, assim como a pele, ela também começa a perder, né, essa hidratação, essa água. Por isso que a gente vai então focar hoje sobre alimentos que vão ajudar na hidratação, na melhora da digestão e na melhora, consequentemente, do funcionamento do intestino. Perfeito. E aqui a gente tem um combo perfeito. Um combo que dá para passar a semana, aproveitando ainda que tá uns dias ainda de friozinho, né? Não entrou calor, então dá para fazer uma sopa mais morninha, assim, né? Que é a de abóbora que eu vou trazer hoje. E o suco funcional, com esses alimentos básicos que a gente encontra no dia a dia e aproveitando, sim, todas as características dele, tanto de vitaminas, minerais, as fibras e os elementos de minerais, né? Antes da gente passar as 2 receitinhas, vamos reforçar cada um dos benefícios e por que esses alimentos. Ok. Bom, então quando a gente fala de suco funcional, o que é um suco funcional? Houve até, a mídia sempre colocou muito suco detox, né? Suco desintoxicante. Tá até na moda, né? Tá na moda. Mas funcional é porque esses alimentos, eles trazem alguma funcionalidade para o nosso corpo. Então não é simplesmente encher a barriga. Então ele vem o quê? Nutrir as células. Né? Para que essa condição funcional, nutrindo as células, a gente reequilibra, reorganiza a função metabólica do nosso organismo. Então, essa pele mais craquelada, ela vai melhorar, né? Muita gente tem dor de cabeça, às vezes uma falta, né, de digestibilidade, não sabe por quê. Já toma remédio, já é algo, parece que é algo crítico e tal. Às vezes é uma coisa tão simples, hidratação. Né? A hidratação em si, ela pode diminuir enxaqueca, ela diminui essa questão da pele craquelada, né? Saliva também, a boca muito seca, né? A gente tem que prestar atenção nessas coisas básicas, simples do metabolismo. Então, o suco funcional é quando ele traz a funcionalidade dentro com os alimentos. Quais alimentos que poderiam fazer assim a receitinha básica do bolo, né? E que você estaria nutrindo ao mesmo tempo melhorando a funcionalidade do organismo. A couve em si, sempre, por quê? Inclusive, Tati,
tem gente que arranca esse talinho da couve, Sim. tá? E esse talinho, ele precisa ser colocado no suco, porque ele tem algumas funções, dentro das enzimas que ele tem função gastroprotetora. Então, o talinho tem uma substância que, entre aspas, seria aquele omeprazol no estômago. Ele faz uma formação de uma mucina, de uma proteção mesmo no corpo. E a maioria das pessoas descarta o talo. Usa só a folha da couve em si. Sim, sim. Então, assim, a couve, ela é a primeira, porque tem cálcio, tem ferro, tem várias vitaminas, tem magnésio. E essas vitaminas, associadas com o beta-caroteno, por exemplo, da cenoura, ele vai causar aí uma combustão favorável para nutrir essas células, tá? Então, aí, ó, começando por alguns legumes, né? Cenoura e couve. Super básico, né, Tati? E a couve com talo. Com talo. Eu até fiz questão de virar ali o pratinho para mostrar o talo da couve. Isso. Daí, a gente pensa no quê? A gente pensa no líquido. Hoje eu trouxe água de coco. Porque além de ser uma fonte hídrica, uma fonte líquida, ela tem potássio e cálcio também, né? Magnésio. Então, ela vem o quê? Com alguns minerais. Então, não é simplesmente uma água, né? Poderia ser um chá, poderia ser um suco. Poderia de repente colocar um maracujá, um limão, uma acerola, que são sucos de baixa carga de glicose. Lembra que a gente falou no outro, né? No outro, da outra entrevista, eu falei, usar sempre líquidos que têm um pouquinho mais de carga baixa. E aí, eu sempre gosto de misturar nesse suco funcional um elemento gorduroso, mas tem que ser uma gordura saudável. E hoje eu trouxe o coco mesmo, que é esse pedacinho do coco, tá? Poderia ser o óleo de coco? Até poderia, mas eu prefiro o quê? A polpa, que tem a fibra, tem a fruta fresca, os elementos ali. O que eu posso substituir esse coco? Um abacate, por exemplo. Uma gordura do abacate batida, por exemplo, com limão, com maracujá, também é um suco funcional. Você percebe que a gente não fica travada só em esses elementos? Eu estou dando exemplos, mas a gente tem que entender que o legal do suco funcional é reunir um vegetal, uma fibra, né? E aí, daqui a pouquinho, o que eu trouxe também? A fruta, que no caso, um morango, que já está entrando na época, né? Sim. Que agora é final do ano, aí a gente tem vários morangos, num preço acessível e numa qualidade boa. E o abacaxi. Por que o abacaxi? Pelas enzimas digestivas que o abacaxi tem. Então, na terceira idade, a gente já não tem aí uma dificuldade digestiva, uma azia, às vezes uma dificuldade de digestão. O abacaxi tem muita enzima. E aí, a gente colocando no suco, o que esse suco se torna? Um suco funcional. Você vê que ele entra em todas as características de dificuldade metabólica do idoso, né? Então, é o cálcio, magnésio para a osteoporose da couve. O abacaxi como uma enzima digestiva para o estômago, né? O coco como uma gordura saudável, da energia para fazer, né, disposição para fazer atividade física e tal. Da sustância. Né? Como minha avó dizia. E eu coloquei o gengibre, porque o gengibre ele tem uma característica antifúngica, termogênica, ele tem uma característica muito grande, ele aumenta a imunidade. Então, para quem não tem probleminha de aumentar a pressão e tudo mais com gengibre, o gengibre também é um alimento funcional que deve ser incluso, assim, praticamente em tudo, tanto no suco quanto na sopa. E mesmo um chazinho, Um né? chazinho pós, de repente, a sopinha, faz um chá. Você vê que elas se misturam muito, os ingredientes, né? Dá para colocar nos dois. São opções que a gente consegue, de repente, variar. Sim, dá para colocar tanto no suco quanto na sopa. Perfeito. E aí, para nossa sopa, o que você trouxe e por que você trouxe? Tá, então, completando, né? Aquele idoso que tá com um problema digestivo ou que tá com um problema intestinal, eu tenho o pedido assim, ai, doutora, eu queria tanto fazer uma sopa, mas uma sopa gostosa, uma sopa, né, que dê sustância e tudo. Com sabor, Com sabor e tudo. Eu sempre falo que esse sabor, ele vai ser do tanto que você conseguir temperar essa sopa. Então, o próprio sal de ervas, todas as ervinhas, né? Então, orégano, alecrim. A gente não trouxe hoje para não misturar. Tá. Mas, assim, o sabor em si... tempero. É do tempero e não é do tempero sal, né? Não é do tempero pronto, é do tempero do vegetal, da erva em si. Ervas frescas ou desidratadas. Exato. E aí, essa sopa é uma sopa creme de abóbora,
onde o creme da sopa a gente faz com a aveia. Que aí a gente não precisa usar creme de leite, não precisa usar leite para dar aquela cremosidade. O que eu faço? No próprio cozimento da sopa de abóbora, né, dos pedaços de abóbora, a gente coloca um pouquinho mais de água. Geralmente eu também faço o cozimento com um caldo de legumes, aquele natural, um caldo de frango mesmo, que é a água, a cebola, os temperinhos e a própria abóbora. Você pega essa abóbora, bate ela no liquidificador, vai virar um líquido, certo? Fica uma papa Uma mesmo, papa, né? isso. Você coloca água e você pode pensar mais ou menos 2 colheres de sopa para cada porção, que seria 3 conchas de sopa por pessoa. Então, vamos supor, vai consumir eu e meu marido, eu coloco 4 colheres de sopa de aveia. Naquele caldinho da sopa. 2 colheres para cada. 2 colheres para cada. Naquele caldinho ali da sopa que você bateu com água ou com caldo, né? Então, aquele creme que vai formar, porque você coloca no fogo, coloca aquele creme com aveia, aquilo vai criando um mingau. E pode ser, aqui a gente tem equipe, eu vou pedir para vocês mostrarem. Pode ser farelo de aveia, farinha de aveia? Pode ser qualquer uma dessas variações. Pode, granulometrias, né, que a gente fala, ou flocos finos, ou farinha. Eu gosto de usar os flocos finos, porque quando eu compro flocos finos, eu empano para assar proteínas, eu faço na sopa, eu faço no suco e não agride muito assim, sabe? Não fica muito grosso, né? E fazendo essa papinha da abóbora e colocando a aveia, você vira um mingau daquela sopa, onde você depois acrescenta na panela. E aí você consegue fazer a cremosidade da sopa com um alimento tão funcional que é a aveia, né? Então, hoje em dia, ao invés da gente usar creme de leite, usar, né, um monte de leite para fazer requeijão, né, para engrossar, engrossa com a aveia. E a aveia, além de ser uma fibra que vai trabalhar intestino, né, a função intestinal, vai dar saciedade, ela também diminui colesterol. Então, olha quanta funcionalidade num único alimento. Então, essa é a minha preocupação sempre que eu trabalho as receitas ou que eu trabalho indicação para inserir esses alimentos, né, no dia a dia, porque tem muita gente que fala, eu não consumo fruta, por exemplo. Gente, vamos tentar, né? Fazer um esforço. É tão gostoso e faz tão bem. Pois é. E eu sou louca, eu tava até brincando aqui fora do ar, na Alice, falei, por exemplo, um morango e uma rodela de abacaxi eu já garanti aqui, gente. Já garantiu. Tá bonito, eu amo fruta. E tá docinho. E na época... São muitas substâncias que as frutas, os legumes oferecem para o nosso organismo. É um medicamento natural, né? Um remédio natural que a gente tem. E tem as individualidades. Então, o abacaxi tem a bromelina, que é uma enzima digestiva, principalmente no miolinho, naquele miolinho mais durinho que todo mundo joga fora também. Eu como. Eu adoro o miolo durinho, então, eu como sempre. Nesse miolinho tem bastante enzima digestiva, que é a bromelina. Dentro da característica do morango hoje, eu trouxe ele como uma fruta cítrica, antioxidante, né? Tem licopeno também, que é muito importante. E aí, quando a gente mistura isso tudo, esse suco funcional vira uma bomba de nutrientes, né? Eu falo que a gente precisaria, pelo menos uma vez por dia, tomar ou logo pela manhã, ou num lanchinho da tarde, né? Ele entra muito bem nesse horário, sem dar pico glicêmico, dando energia para você treinar, para você substituir aí, o pão, o doce no dia a dia. Vai dar sustância, porque eu tenho a folha da couve, a cenoura, a rodela de abacaxi, o morango. Eu vou ter a gordura boa do coco, que vai dar também aquela cremosidade. Isso. E um pouquinho do gengibre. Você pode usar água ou água de coco, que é o que nós optamos aqui. E aí coloca a aveia também, né? Que aí você pode colocar suco. 1 ou 2 colheres de aveia sopa no de aveia. suco. Na sopa, a gente tem aveia, abóbora, os ingredientes principais, né? Sim. Mas aí eu vou ver que você trouxe o broto também. Tem muita gente que tem de receio de broto. Porque não sabe usar, tem medo Tati. de consumir o broto. Já ouvi falar que comer broto faz mal, que pode oferecer risco. Nossa, não, de jeito nenhum. Vamos falar um pouquinho do broto? Vamos. Eu recentemente comecei a usar mais nas minhas receitas, como uma opção mesmo, né? Uma solicitação dos meus pacientes, assim, eu quero comer uma coisa diferente e tal. Esse é o broto de alfafa, Esse né? é o
de alfafa, isso, tá? Mas a gente tem o moyashi, que é o broto de feijão, a gente consegue fazer broto de grão de bico, aí tem vários tipos, né? Broto de ervilha, lentilha, que aí entra também nas proteínas, né? Que é muito interessante. Mas o que acontece? Quando eu coloco o broto, eu tô principalmente pensando na questão mineral do cálcio, que nós havíamos conversado, né, a respeito da terceira idade. Que o cálcio é importantíssimo. Importantíssimo, osteoporose, osteopenia, né, tanto no homem quanto na mulher. E o brócolis, que também é uma fonte de ácido fólico, ferro, magnésio e cálcio. Tem muitos idosos, hoje eu recebo uma dificuldade, às vezes, de fazer suplementação de cálcio, por conta, inclusive, da questão digestiva. E aí, a gente esquece do alimento, né? Porque, poxa, para que suplementar, sendo que ainda a gente tem uma fonte de cálcio nos alimentos? Então, o broto, ele é um coringa para a gente colocar dentro da sopa, o que não vai, assim, deixá-la ruim, né? Por conta do gosto, nada. O gosto dele é muito suave. Às vezes você pode usar por um recheio de uma tapioca, um recheio de uma panqueca, você põe lá um pouquinho de broto junto com uma carninha, ou um franguinho desfiado. Sabe aquele detalhe, aquele toque? Eu falo que é o toque de amor que a gente dá na nossa alimentação. Um pouquinho de broto. Um pouquinho de broto. Então, você compra dura a semana inteira, né? O custo não é tão alto, então dá para colocar no final de uma receita da sopa, como eu falei, numa panqueca, numa tapioca, e ele vem para agregar fonte de fibra. Tem um pouquinho de clorofila também, né? Porque ele é tem a folhinha e ali, tal, né? mas assim, a base em si dos brotos são o cálcio, junto com o brócolis, que seria o primeiro aí. Detalhe, todas as verduras verdes escuras têm essa quantidade, tá? Então, espinafre, chicória, todos esses, almeirão, né? Poderiam ser substituídos. Aqui a gente trouxe brócolis, mas poderia ser espinafre, chicória, almeirão. E a família de verdes escuros. Isso. E uma dica para fazer a sopa, na hora que você pica essa abóbora e coloca na panela de pressão lá, com caldo de legumes natural, com a cebola, com o alho, com o sal de ervas e tudo, se você lava muito bem essa casca, tá? Com sabão mesmo, tá, gente? Lava a casca inteira com sabão, buchinha, tudo. Você pode fazer essa sopa conservando tanto a casca quanto a semente que está dentro da abóbora, porque também a semente contém muito cálcio. Uso tudo. Usa tudo. Tanto que muita gente pega a semente e depois coloca no forno, né? Também. Para fazer como se fosse um aperitivo. Um aperitivo, isso, gente. Tem gente que põe um pouquinho de sal, tem gente que coloca sem sal. Nessas lojas de produtos naturais, a gente inclusive acha para comprar, né, a semente da abóbora. Você vai comprar abóbora, você pode misturar na sua sopa ou tira as sementinhas, põe numa forma, seca bem, leva para o forno. Fica um belisco delicioso. Eu, assim, quando você não tem muita tolerância gástrica, eu não indico muito, porque a fibra dela é bem durinha. Então, você tem que mastigar muito bem. Então, se o idoso tem um problema dentário ou um problema mesmo de deglutição, evita, aí põe na sopa, entendeu? Legal. Aí porque aí eu vou triturar ali tudo. Vai bater tudo no liquidificador, não vai ter gosto, vai ter a propriedade mineral ali do cálcio, mas não vai ter o gosto. Então, é esse recurso que a gente precisa começar a colocar para não desperdiçar mais comida, para economia dentro do nosso lar acontecer e também a gente aumentar esse poder nutricional que todos esses alimentos têm e a gente às vezes não sabe ou desperdiça. E aproveitando 100%, porque em alguns casos a pessoa descarta casca e semente da abóbora. Isso. Faz a sopa, o creme, ou enfim, só com a polpa. Não, e o ideal é usar tudo, mas claro, higienizar bem. Isso. Pega uma esponjinha, compra uma e deixa específica para lavar alimento, casca de alimento. E a dificuldade também para picar, né? Porque ela é tão dura, né? Então, às vezes, eu coloco ela inteira dentro da panela de pressão mesmo. Quando você tira, ela tá derretendo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Depois é só triturar tudo junto. Só triturar, tá? E aqui? Isso. Quem adivinha que é isso? Eu ia falar, o tofu. Isso. Eu sei porque outro dia a gente fez uma receita aqui vegana, a culinarista trouxe. Lembra o queijo branco, né? O queijo de Minas, mas esse é o tofu, que é o queijo vegano. Né? É um queijo proveniente da fermentação da soja, tá? Ele não tem contraindicação. Então, o que eu mais tento colocar dentro da cabeça dos pacientes? A gente tem que saber trabalhar com tofu. Desde temperar
Então, o tofu, ele é rico, ele é bom para sobremesa e tanto para o doce quanto para o salgado. Você viu que eu falei? Eu trouxe alimentos que a gente vai usar para as duas partes. Os veganos usam muito tofu em bases de várias receitas, né? Isso, porque ele vem com essa oportunidade de fazer o creme, mas não usando o leite, a lactose, o que prende muito, em vários pacientes, prende muito o intestino, ou tem intolerância, ou ele vem como substituto da própria proteína. Então, quem tem muita dificuldade de mastigação com frango, com uma carne, pensando na terceira idade, não é simplesmente excluir o alimento. Poxa, o organismo precisa daquela fonte, né? De proteína e de cálcio também. Então, o tofu, ele entra como um alimento funcional. E eu vou pensar também, Tati, naquela situação que a gente colocou no último quadro também, do intestino. Porque como é um alimento funcional, ele também vai trabalhar a fermentação das bactérias boas do intestino, regularizando a função intestinal. Então, assim como a biomassa, lembra da biomassa? Biomassa da banana verde. Da banana verde, assim como a biomassa, o tofu, ele também tem essa propriedade prebiótica, muito importante. Então, o que eu posso fazer com esse tofu? Ele vai render muito, tá? Esse daqui a gente corta em 4, né? É um inteiro. Mas assim, a gente corta em 1/4, mais ou menos. Você pode picar como se fosse uma ricotinha e aí colocar sal de ervas, todos os temperos, tomilho, alecrim, orégano, fazer ele refogadinho com uma cebola, com um alho, você pode temperar, colocar ele no meio do broto e fazer no meio também recheando a panqueca, né? Ele é amassadinho, temperado para servir, né? Como se fosse um com uma bolachinha, um patezinho. Ele é uma delícia. Você coloca um azeite de qualidade. Então você tempera esse tofu com um azeite de qualidade. Você tem ali a gente pode aperitivar também, né? Isso de uma forma saudável, né? Rala uma cenoura, coloca no meio, faz um bowl de tofu, cenoura, orégano, coloca ali umas castanhinhas, quem gosta, né, de misturar os elementos, coloca umas castanhinhas e você pode usar para o recheio de uma panqueca, uma lasanha, você pode fazer aí se for para a parte doce, você bate ele, por exemplo, com esse morango, coloca um xilitol, um leite de coco, já virou uma mousse, né? Você derrete ali uma gelatina incolor, coloca o tofu, morango e bate no liquidificador. Tem já uma virou sobremesa. Uma sobremesa. Então, ele é uma ferramenta na culinária hoje que ele é funcional, ele traz o teu suporte, o teu suplemento de cálcio. E geralmente só vegano consome. Pois é. Tá muito associado a Tá muito vegana. redondinho, né? Assim, os mundinhos, tá muito segmentado, né? Segmentado, né? Gente, não o tofu é precisava. para todo mundo. Para todo mundo. Riquíssimo em proteínas. Sim. Por isso que os veganos consomem, porque eles não consomem a carne animal, então não consomem nem a carne animal, nem a questão do peixe, o frango, nada. E aí o tofu tem muita proteína, que é esse nutriente que tá nas carnes. Mas você, de repente, Tati, a carne é indigesta. Então. Eu não sou vegana, eu não sou vegetariana, mas, Tati, a carne, eu como pouquíssima carne, porque é indigesta. O pessoal vai ficando mais velho, realmente tem alimentos Dentição, né? Tem dificuldade de mastigação. digestão. Gente, o tofu, ele é como se fosse um queijo que lembrar. de soja. Exato. Mas ele bem temperadinho fica uma delícia. E às vezes você pode cortar, por exemplo, aqui, você corta um dedinho assim, né? Uma fatiazinha. Uma fatiazinha, né? Um dedinho não, né? Uma fatia. E você faz numa frigideira antiaderente, por exemplo, com um pouquinho também de óleo de coco ou azeite, só dá aquela chapadinha, sabe? Dá uma só selada, uma seladinha. né? Pronto, ele fica delicioso, você coloca um salzinho e já consome com uma salada ou com a própria sopa, né? Rechear um pãozinho, recheio né? Com uma fatia dele. Exato. Adorei. Tá? Vamos fazer Bom. o nosso suco aqui ao vivo, Ana? Vamos. Oba! Ó, o liquidificador tá ali. E vou tomar um suco hoje, gente. Isso. O Vamos bebê lá. vai passar bem hoje, hein, João Guilherme? Ó, Vou pegar o... tia Nutri. Trazer os... você põe aqui? a gente coloca tudo aqui e Precisa de bate uma lá, faquinha né? para cortar algum? Eu vou pegar um pratinho e uma faquinha. Se precisar. Tá. Bom, o ideal, na verdade, é sempre a gente pensar quantas pessoas que irão consumir esse suco, tá? Em média, o que eu penso, o que eu faço, assim, para os meus pacientes? Ele sempre rende um pouquinho mais, porque engrossa, então dá rende bastante. Mas, em geral, você vai fazer uma porção de cada alimento para uma pessoa, tá bom? Perfeito. Então, vamos pensar aqui, ó, que a couve é uma folhinha de couve com talo. E geralmente o pessoal joga fora. Que o pessoal joga fora, mas a gente já pode colocar, dar uma rasgadinha
na folhinha da couve, tá? Bom, aqui, o que a gente pode fazer, ó? O talinho de gengibre, Tati, é muito fácil. O gengibre, ele tem uma casquinha que você tira aqui E coloca. rapidinho. E você coloca só um pouquinho menos, Nutri? Sim. O médico pediu, tá, gente? Para o gengibre eu posso, ele falou que eu não preciso excluir, mas eu diminuí a quantidade por causa Por do conta bebê. do bebê e tal. Da gestação. Você pode, no começo da gestação, quando a gente tá com enjoo, o gengibre é indicado, inclusive, né? Para diminuir? Para diminuir o enjoo, a gente coloca gengibre para dar aquela, né, não nauseada. Aqui você pode colocar umas 2 rodelinhas, então, tá? Quando eu nem vou colocar por causa de você, tá bom? Não, se você quiser pôr um Pode pôr? pouquinho, pode. Então tá bom. É bom porque é anti-inflamatório, né? Isso. Eu não posso baixar a imunidade, gente. Eu tenho que ficar forte. Ele é anti-inflamatório, antifúngico. O gengibre é maravilhoso, Ele é né? muito bom mesmo. Bem especial. Bom, Claro que aí gestantes têm que tomar cuidado com o excesso, tá bom, gente? isso. Gengibre, canela. Gengibre, canela, pimenta, o chazinho de menta, o hortelã, né? A gente que ser com sempre moderação. fala pra ir devagarinho. Bom, o coco, eu sou meio suspeita a falar, porque assim, eu colocaria 2 polpas de coco, eu adoro. Eu amo coco. E hoje teve uma receita também com coco, mais cedo da Vivi. É. Maravilhosa, gente, aquela torta com coco. Eu colocaria também essa receita. É que aqui a gente não trouxe ela já pronta, né, Tati? Tô fazendo tudo junto Aqui a com gente tá fazendo você. ao vivo, mostrando Tudo pra ao vocês, vivo. ó. Mas assim, justamente pra gente ver que não tem dificuldade nenhuma, não vai demorar tanto tempo. E você, quem fala que tem preguiça ou que não tem tempo, é Não é rápido, desculpa, não não. é desculpa. Aqui eu tô usando 1/3 dessa cenoura, que tava maior, um pouco maior, mas pode ser metade de uma cenoura, tá? Então, ó, umas 3 rodelinhas de É o suficiente. cenoura. E aqui a gente tá tirando, lembrando, a casca, gente, porque aqui a gente não tem a buchinha pra lavar. Em casa Sim. você tem, esfrega bem, vai com a casca e tudo, tá? Isso mesmo, bom, bem lembrado, Tati. Uma rodela pode ser De inteira. abacaxi. Ai, tá tão bonito, gente, esse abacaxi. Então, Olha uma que rodela beleza esse de, abacaxi. Olha isso aqui, gente. Ela tá bem Não linda. tá um bocado de docinho? Então, a gente vai colocar uma rodelinha de abacaxi, tá? O morango, na verdade, é para escolher também, tá bom? Ele tá bem graúdo, tá vendo? Tá bem grandão, Grandão, né? né? Então, a gente pode colocar um ou 2, tá? E eu precisava de só uma colherzinha para colocar a aveia né? aqui. Você Aham. comentou? Vamos E aí, pensar. a aveia, farelo pode ser no suco, pode ser na sopa. Pode. Se esse paciente ou o telespectador for fazer a sopa e o suco, então eu oriento 1 colher de sopa, mais ou menos assim, ó, de aveia no suco. E aí ele pode colocar as outras 2 na sopa, tá? Por quê? Como esse suco ele já tem bastante fibra, que vem a fibra da cenoura, da couve, a própria do coco, polpa do coco, você pode colocar 1 colher só de sopa de aveia. Na sopa, que já é mais a abóbora, né, não tem tanto elemento, aí ele coloca 2 colheres para, entre aspas, completar a quantidade de fibras da porção, tá bom? Olha, bonito, Ai, né? delícia, gente. Dá pra... Olha que lindo isso daqui, olha que espetáculo. Abacaxi, morango, olha que belezura isso. Não ficou? Agora é só colocar água de coco para bater tudo. Isso. Então, quanto que a gente vai colocar de água de coco? Vamos pensar mais ou menos, ó, uns 250, 300 ml, tá? E aí a gente bate e vê se precisa de um pouco mais. Por quê? Também depende do que aquela pessoa gosta. Tem gente que gosta do suco mais grossinho, tem gente que gosta ele Bem mais ralinho. líquido, mais ralo. E até, às vezes, se ficar muito grosso, você coa metade só, tá? Mas não coa tudo. Tem que ter a fibra ali na hora pra tomar, tá bom? Eu sei coar nada, tá, Alice? Sim. Eu acostumei. No começo, você Você lembra? estranha. Eu lembro que você falava que tinha dificuldade. Mas depois, gente, acostuma, tá? Acostuma. Aquele suco bem grosso mesmo. Chega até, às vezes, se dá até uma mastigadinha, um pouquinho Sim. assim, ó. E é um Mas faz mini muito lanche, bem. né? É um mini lanche. É um mini lanche. Uma sugestão pro lanchinho da manhã, lanchinho da tarde ou um café da manhã reforçado, ó, para todas as idades, especialmente pro pessoal da melhor idade, esse daqui. Isso, pode bater? Pode ligar. Vamos lá.
ficou bem couve, né? Bem suco verde, que o pessoal fala, mas na verdade esse daqui é o verdadeiro suco funcional, tá? O potente. O potente. Ainda tem alguns pedacinhos aqui de abacaxi, Tati, mas é aquilo que eu falei. Quanto mais você bate, ó, de coco também, quem gosta... Não tem problema, eu tô acostumada, depois eu mastigo. Eu também gosto, eu adoro, ó. Eu gosto, gente. Olha que legal, ó, praticamente um copo. Ele é um suco que é quase uma vitamina, né? É, o coco vai dar essa encorpada também, que é a gordura boa. Você deu uma sugestão também, o próprio abacate. Sim. Né? Que é uma gordura boa misturada, por exemplo, com limão. Com maracujá. Maracujá. Eu coloco bastante assim, eu pego o limão, maracujá, que são frutas cítricas, né? Você pode usar uma outra fruta, que seria uma maçã. Eu gosto muito de usar as frutas antioxidantes, as vermelhas. Então, mirtilo, framboesa, amora, que fica uma delícia. O próprio morango. E aí você usa com abacate. Com um pedacinho de abacate. Com abacate. O abacate, quando a gente compra, ele não estraga, ele não fica, às vezes, né? Você deixa na geladeira, ele demora pra amadurecer. Quando amadurece, exato, tem que consumir rápido. Você fica até, dá um estresse, porque ele demora pra amadurecer e aí... Então, o que você pode fazer? Na hora que ele estiver madurinho, você corta em cubinhos, põe num saquinho plástico e congela. Você faz cubinhos de gelo do próprio abacate. Né? A gente pode fazer isso com abacate, com a banana, com qualquer fruta, na verdade, tá? E aí você usa ele para bater no suco. Então, essa cremosidade vai vir junto com a gordura. E os nutrientes. E os nutrientes. Gente, olha esse sucão. Um pedacinho. De coco. Maravilhoso. Muito bom. E quanto mais orgânico, né? Lembrar sempre, a couve precisa ser orgânica. O morango, de preferência, orgânico também. Os outros alimentos, cenoura, né? A gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade, mas sendo alimentos orgânicos, nós temos a qualidade nutricional e principalmente a gente não tem o quê? Os agrotóxicos, né? Porque não adianta a gente consumir alimentos funcionais cheios de agrotóxicos ali, né? É difícil, né? Que bom que hoje a gente ainda consegue encontrar com um pouquinho mais de facilidade, né? Tem. Tati, paga-se um pouquinho mais, mas se você tiver essa possibilidade, vale a pena. Então, Tati, hoje, essa corrente da nutrição funcional, ela trabalha muito favoravelmente à população, né? Então, eu gosto de vir aqui porque eu sei que a gente consegue atingir um público pessoas, né? E muitas vezes as pessoas que não têm uma informação, né, clara sobre o que é nutrição. Mas hoje em dia, Tati, a gente tem alguns programas de benefício para nós consumidores com o microagricultor. Então, agricultores da região, eles têm uns trabalhos da CSA, que é um trabalho onde você você paga uma mensalidade, seja R$30, R$40 aí semanal ou até um pouco mais, mas você tem direito a cestas de alimentos orgânicos dos microagricultores da região. Então, isso é legal. Sim. Os agricultores se uniram. Sim, é esse programa onde que a corrente da nutrição funcional trouxe. E esse programa, ele faz o quê? Ele ajuda nós como consumidores, mas principalmente a biodiversidade do cultivo, das plantas, porque aquele microagricultor da região, ele vai plantar exatamente para aquela população que já paga mensalmente o que vai consumir. Então, não tem desgaste da terra, não tem desgaste de desperdício e um ajuda o outro. Então, procurar esses lugares onde a gente tem essas feiras, onde tem esse microagricultor, onde tem esses programas de incentivo do alimento orgânico, é muito interessante, é muito importante, tá? E aí, às vezes, não sai tão caro, entendeu? Então, a gente fica meio, é um pouco mais caro no supermercado, mas se você for buscar na fonte, o valor acaba se comparando. Feirinhas, né? Ou nas próprias feiras orgânicas. Chegou a pergunta interessante. Márcia Amaral, beijo pra você. Vamos lá. Tati, estou vendo vocês fazendo suco ao vivo, amando, mas eu tenho hipotireoidismo. Posso usar a couve no suco? Ou o ideal é substituir? Se sim, por o quê? Olha, no hipotireoidismo a gente fala muito a questão do brócolis, né? A gente tem uma tendência a falar do brócolis e do espinafre para serem excluídos da refeição. Eu, particularmente, eu acredito que uma folha de couve não vai alterar a tua tireoide, se você estiver consumindo o zinco, o selênio, os outros nutrientes que também regulam essa tireoide. Então,
Óbvio, ela tem que olhar, ver com o médico dela, ver se isso está interferindo. Mas se ela está medicamentada... Está controlada, Está né? controlada. E os benefícios desses alimentos são muito maiores do que malefícios, entendeu? Então, a gente fala assim, o quanto é realmente importante excluir esse alimento, certo? Do que usar todos os benefícios que ele tem, que aí vem o cálcio, o magnésio. Eu não excluo dos meus pacientes, Tati. E às vezes o problema é o excesso também, né? Na verdade, às vezes o pouquinho que a gente vai usar por dia, não vai alterar. Pouquinho não vai alterar, mas vai ser o suficiente para nutrir. Para nutrir e às vezes reequilibrar, porque a couve, assim como a couve, o brócolis, eles têm ácido fólico, tem ferro, tem magnésio, tem zinco também. Então a gente começa a entrar o quê? Nessa mistura de micronutrientes que uma tireoide controlada é quando a tireoide tem todos esses elementos juntos. Então, é muito importante a gente ver assim, o quão compensa retirar esse alimento da dieta dela, por conta do hipotireoidismo, entendeu? Obrigada, Ana, eu amei. Que Vários bom. elogios chegando, que bom, viu, gente? Que a gente pôde mais uma vez ajudar vocês. Analice super parceira, a cada programa trazendo mais dicas, né? A gente fez a entrevista 1, a entrevista 2, essa é a entrevista 3 e o assunto não esgota. Não esgota. Né? A gente pode pensar, de repente, na quarta, na quinta, pensando nessa alimentação para o pessoal da melhor idade. E aqui a gente focou a questão da proteína, né, a questão da fibra, o cálcio, importantíssimo para o pessoal da melhor idade, por essa questão, né, da saúde óssea e outras funções que o cálcio tem no nosso organismo. Geralmente a gente associa só ao osso, mas vai além do osso, né, que acho que é o mais famoso. Mas o cálcio é muito importante para várias funções do corpo. E aqui nesse suco, nessa sopa, nesses alimentos, você acaba tendo aí uma excelente sugestão. Aqui a gente tem um combo perfeito. Isso, e pensando, Tati, que são alguns elementos, né, alguns nutrientes aí, alimentos, que você vai usar tanto para o suco quanto para a sopa. E ficou uma média de R$60 o custo, que vai durar praticamente para a semana. Então, eu acho que é bem acessível. Dura uma semana fácil. Então, é bem acessível, a gente consegue trabalhar todos os nutrientes para, tanto a osteoporose, você falou que é para outras funções, para dentição, para bombeamento do coração, o cálcio é importante, tá? Para unha, pele, estética, né? Toda a parte estética. Então, são esses alimentos que poderiam estar diminuindo muita sensação ruim, né, que o idoso tá, ou quedas, às vezes fraturas, pequenas fraturas que o idoso tem. Sim. E ele poderia não ter, incluindo esses alimentos. Então, a gente, às vezes, discrimina alimentos tão importantes, tão simples, mas que poderiam estar no dia a dia. Que vão fazer tanta diferença, né? Exato. Obrigada, Nisso. Amei. Obrigada. Vou divulgar todos os contatos. Até favor. breve, com mais dicas, mais receitinhas. E eu vou aproveitar, gente, que de gole em gole, ó, já foi quase metade. Sustância pra mãe e pro bebê. Isso. E sustância pra você que tá me assistindo. Coloque em prática, viu? Importante, você pode brincar com os outros alimentos que a Analice deu, inclusive, durante o bloco, entrevista para substituir. Mas é importante a gente aprender. E agora que a gente já sabe, colocar em prática. Ação é importante. É isso aí. Faça isso. Aproveita esse começo de semana para cuidar de você com alimentos. Intervalo e daqui a pouquinho eu volto com a Silvia Torres trazendo a Sagrada Família, bonecos de pano. Até já.